Fala pessoal, tudo jóia? Continuando aqui a nossa jornada para CKS. Hoje eu pretendo falar um pouquinho sobre a comunicação ali dos componentes dentro do cluster e aprofundar um pouquinho mais sobre certificados, tá? Então eu deixei aqui preparado já um ambiente para a gente poder testar. Então teve um vídeo anterior onde eu mostrei as estratégias que eu uso para poder subir um Kubernetes local na minha máquina aqui. Então a gente já vai fazer uso desse ambiente. Então no momento, ó, eu estou rodando aqui um cluster com 5 máquinas. Uma master e 4 máquinas auxiliares, 4 workers. Então só para poder certificar que está tudo ok, kubectl get nodes, perfeito. E aqui eu vou abrir a seção nova, que é a seção sobre certificados, a pastinha 4. Então só para poder dar uma breve descrição sobre esses componentes, já é sabido que há essa descentralização, né? Então cada componente com uma determinada função dentro do cluster e esses componentes se conversam. Então tem uma série de funções onde há esse processo de delegar, né? E para garantir segurança entre esses componentes, sabendo que os clusters são compostos aí por várias VMs, por várias máquinas, a gente precisa garantir que toda essa informação trafegada ali dentro do cluster seja criptografada, né? Então por isso que a gente faz uso dos certificados, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então eu coloquei aqui uma figura bem simples para a gente entender esse fluxo, né? Na master é a máquina onde normalmente a gente consegue, onde a gente coloca os principais componentes, e as máquinas workers são onde as aplicações vão rodar, né? Essa é uma topologia típica de um cluster. Eu já deixei aqui preparado alguns comandos, mas eu vou puxar aqui da documentação das referências, já começar com essas referências. Para poder deixar mais claro, né, como esse processo funciona, eu acabei me aprofundando e vendo alguns assuntos, e um dos vídeos que eu gostei muito foi aqui, que é evidenciado como que é feito esse processo de comunicação com TLS, né? Então você faz uma requisição para o site, como eu estou abrindo aqui o YouTube, o GitHub. Então é muito bacana para vocês entenderem como que esse processo do HTTPS funciona. Aqui no Kubernetes já é um pouco mais simplificado, por quê? Porque a gente já tem todos esses certificados ali nas máquinas. Então aqueles componentes, eles já sobem com os apontamentos, com os devidos certificados, o root que assina os certificados de todo o cluster. Então fica mais simples para poder visualizar esse processo, né? Então eu coloquei aqui como referência um link da própria documentação que mostra, né, como criar esses certificados aqui de forma manual, usando o EasyRSA, o OpenSSL e o CFSSL. Eu até deixei aqui no meu README também um caso mostrando com o epsysl, que é o comando que eu mais uso, já estou mais familiarizado com ele, mas há a possibilidade de usar vários, né? E eu abri um outro item aqui que é importantíssimo, que é quando você faz a gestão com KubeADM, né? Esse processo já é facilitado e todos esses certificados são criados de forma automática. Então um comando muito útil quando a gente está trabalhando com Kubernetes on-premises é esse comandinho para a gente avaliar a questão da data de expiração dos certificados. Então ele já me retorna uma série de informações, eu já vejo quais são os certificados, e vale notar que a grande maioria deles eu já até estou na pasta correta, né? Normalmente eles ficam provisionados nessa pasta, /etc, /kubernetes, /pki. Então se eu rodar um ls aqui -l, eu vejo uma série de certificados e chaves privadas, né? Então isso aqui é muito importante para quando você está manipulando com esse nível de informação, tá? E provisionando um cluster com KubeADM a gente não tem essa preocupação, né? Porque os certificados já são criados automaticamente, atribuídos para os devidos componentes. A gente só precisa ficar atento em relação ao tempo de expiração, né? Mas se você toma conta de forma correta do teu cluster, você vai atualizá-lo em algum momento. E dada a frequência com que novas versões são lançadas, né? Então a cada 4 meses está sendo lançada uma nova versão, então provavelmente espera-se, né, que você atualize seu Kubernetes num período menor do que 1 ano. E durante esse processo de upgrade do cluster, os certificados já são renovados automaticamente, tá? Mas caso
você queira renovar manualmente, dá para fazer. Tem comando com o próprio KubeADM que permite essa renovação automática, tá? Tem uma outra pastinha que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas acho que depois eu adiciono no GitHub final, depois que eu publicar o vídeo, que é a pastinha. Normalmente eu coloco aqui o PKI como referência, que eu acho que ele já me traz. Isso mesmo. Então esse link aqui me dá mais informações sobre esses certificados. Ó. Quais são os CAs? Então tem essa estrutura onde é criado um certificado principal e esse certificado, com ele eu consigo assinar outros dos demais componentes, né? Então a gente tem aqui 3 certificados root que assinam outros certificados usados no cluster. E aí tem uma série de certificados que são client e server para poder proporcionar essa comunicação, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um caso simples. Eu até coloquei aqui como você gerar seu próprio CA, mas não vem muito ao caso, porque normalmente a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai usar alguma ferramenta de mais alto nível, né, como o KubeADM ou um KubeSpray para poder provisionar o cluster, e isso que já é resolvido. Mas vamos pensar num cenário onde eu tenho aqui... Deixa eu voltar na figura, né? Eu acabei não colocando, mas pensa no cenário onde eu tenho o administrador para poder acessar a API desse cluster. Por padrão, ali no cluster, já é gerado um arquivo para proporcionar esse acesso de qualquer usuário, né? Então, se eu voltar aqui, se eu não me engano, um nível só já é suficiente para ver. Se eu rodar um ls-l, já vem esse arquivinho aqui, ó, do admin.conf. Então, já é gerado um certificado e criado esse arquivo com essas informações referentes a esse certificado para poder proporcionar esse acesso. É até importante ressaltar que alguns componentes levam parâmetros apontando para os certificados aqui nessa pasta. Outros componentes, como esse caso aqui, por exemplo, do admin.conf, a controller manager ou scheduler.conf, o KubeADM cria o arquivo de configuração em invés de criar o certificado isoladamente, né? Então tem esse cenário. Vamos pegar aqui o admin.conf só para a gente avaliar. Ó. Então, informações básicas. Ele coloca o CA, que assina todos os certificados, CA root, endereço aqui da API, com a porta, que é a porta default 6443. Já vem o padrão de kubeconfig. Vou até fazer um vídeo mais para frente falando sobre essa questão do kubeconfig. E aqui vem o certificado que foi gerado para esse admin. Mas pensa num cenário onde você precise de mais pessoas acessando, né? Você quer customizar esse mecanismo, né? Com o próprio certificado. Você pode atribuir, criar um certificado para um segundo administrador, até com um tempo de expiração diferente desse primeiro, né? Então, antes da gente seguir, ó, só para a gente avaliar ali o certificado, ele está aqui em base 64 e eu vou tirar esse base 64. Então, ali está ali o certificado. E agora eu vou passar esse certificado para o comando do OpenSSL para poder ver o conteúdo. Então, vou colocar alguns comandinhos básicos para a gente poder acessar a informação desse certificado. Então aqui eu já tenho a informação. Ó. Ele foi assinado pelo CA principal lá do Kubernetes. E o subject ele está aqui para o system 2.master. Então qualquer usuário que esteja, digamos assim, nessa organization, ele vai ter permissão de admin aqui dentro do cluster. Só para a gente comparar, tem que tomar sempre muito cuidado com essa questão, né, de quem assina qual certificado. Né? Se a gente executar esse mesmo comando naquele CA principal que a gente tem aqui na pasta PKI, -L, que é esse aqui, ó, esse certificado assinou praticamente todos os demais componentes, né? Se eu executar o mesmo comando, como certificados existem, eu não preciso fazer essa cadeia de comandos, eu já vou para o OpenSSL direto, ó. SSL, -nout, -text, -in, né, que o arquivo já existe, ca.crt. OpenSSL, faltou o x509, que é importante, né? x509. Então tá aí. Se vocês notarem aqui, ó, o common name, né, o CN, é o mesmo do issue, então é um certificado autoassinado. É um padrão comum aqui no Kubernetes, né? E esse certificado assinou aquele outro do admin. Então vamos simular um cenário onde eu queira
criar um segundo certificado, tá? Então agora eu vou voltar aqui para minha colinha no GitHub. Então eu vou pegar essa seção aqui, um outro admin user. Então eu vou criar aqui uma chave privada com o nome marcelo.key. Então se eu olhar aqui na pasta, é gerado esse marcelo.key, uma chave. E com essa chave eu consigo gerar uma requisição de um novo certificado, colocando lá o common name como Marcelo e a organization system master, no mesmo padrão daquele admin.conf, né? E vou gerar esse CSR, né? Que é uma solicitação de geração de certificado, né? Então posso colocar aqui, ó. Ele vai gerar aquele CSR. Inclusive, eu posso aqui, ó, visualizar o conteúdo desse CSR. Então vou colocar aqui marcelo.csr. Só tem que tomar cuidado aqui que em vez de x509 é o subcomandinho de REQ. Então ele me mostra ali, ó, um certificate request que está sendo solicitado para o common name de Marcelo para o Organization System Masters, né? E com essa solicitação, com esse request, eu vou usar o próprio root, o CA principal, aquele CA-CRT, o autoassinado, né? Para poder gerar o certificado final para o Marcelo. É com ele que eu vou usar e poder autenticar ali dentro do cluster. Então, já estou com os comandos prontos. Então, eu coloquei aqui com data de expiração de 1 ano. Então, vamos colar aqui. E agora sim, o certificado gerado, ls-l, tenho aqui a chave, a request e o certificado em si. Então, se eu repetir aquele comando, deixa eu puxar aqui, esse, ó, e colocar marcelo.crt, que é o certificado, eu vou ter aqui o meu certificado gerado com validade de 1 ano, assinado ali pelo Kubernetes, com common name Marcelo da Organization System Masters. Então agora a princípio eu tenho a chave, o certificado e com o CA eu consigo até disparar requisições para a API, tá? Então a gente vai entrar aqui agora num outro detalhe que é como que eu uso esses certificados para poder comunicar com a API. Então voltando lá na nossa figura, então a gente tem aqui diversos componentes que comunicam com a API que tem esses certificados já gerados, né? Então estou até emulando esse processo, só que para um determinado usuário. Então vamos pegar aqui uns comandos usando curl para a gente poder começar, né? Porque essa comunicação feita aqui é a nível HTTP, né? Então vou disparar uma requisição, lembrando que tem que ser com HTTPS, né? O IP da master do meu cluster. Se vocês estiverem simulando isso do lado de vocês, fiquem atentos a isso aqui. A porta default da API, que é o 6443. Então eu estou disparando aqui para um path onde eu teria a resposta dos nós do cluster. E eu coloco "-k" para ignorar que é um certificado autoassinado, né? Não é um certificado, digamos assim, válido. Então vamos lá. Então eu vou limpar a tela, vou colar aqui aquele comandinho. Então ele me mostra aqui, ó, forbidden, né? Deu 403. Então não consigo me conectar na API e trazer essa informação, tá? Mas agora que a gente tem os certificados gerados, ó, eu vou repetir o comando e vou passar aquelas informações que eu acabei de gerar, que é a chave, o certificado e o CA que assinou o meu certificado de nome Marcelo, né? Então é basicamente o comando anterior, passando os parâmetros dos certificados gerados para me permitir essa autenticação ali dentro da API, né? Para garantir que está tudo certo. Então ali ele já me retorna um JSON com todas as informações de todos os nós. Então tá vindo aqui bastante informação, tá? Eu até coloquei, a título de curiosidade, uma segunda versão aplicando um filtro usando o bináriozinho do JQ, tá? Se esse comandinho não tiver, se esse binário não tiver instalado, né, é um binário para manipular JSON, acho que praticamente toda distribuição tem no seu repositório, então é tranquilo para poder instalar até. No meu caso aqui, essa máquina virtual é Ubuntu, um apt install JQ já é suficiente. Então eu vou pegar aquele JSON e fazer um pipe JQ filtrando aqui para pegar os nomes dos nós. Então basicamente é isso que eu estou executando aqui com esse comando, né? Então é uma linguiça de comando, mas não é tão complexo assim quando a gente começa a detalhar, né, o que está sendo feito. Então aqui, ó, ele me mostra o retorno dos nomes dos nós, que seria a mesma coisa que eu rodasse, por exemplo, kubectl get nodes.
Inclusive o kubectl é um binário, é um client que comunica com a API para trazer uma série de informações. Você pode ler, escrever, modificar, enfim, tem uma série de possibilidades com o kubectl, para você não precisar ficar mandando requisição HTTP com cron, né? Seria o fim do mundo, complicado demais. Então, o próprio kubectl tem esse mecanismo para poder se autenticar lá, e o default do kubectl são duas formas. Você pode criar uma variável de ambiente com o nome kubeconfig, apontando para o arquivinho de config, ou jogar no home do seu usuário. Então, se eu vier aqui /root.kube, que já é suficiente, e vou rodar aqui um ls-l, tem um arquivinho de nome config. Se eu dar um cat nesse arquivo, então vai ter uma série de informações ali, ó. O CA que assinou esse cluster, qual que é o endpoint do cluster, IP e porta, qual que é o certificado do usuário, chave privada, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui com o curl, né? Eu estou passando aqui, ó, o endereço do servidor. Aqui eu estou especificando o que eu quero trazer de informações e as informações de certificado que a gente acabou de gerar. O interessante é que dá para poder usar esses certificados de forma isolada até com o próprio kubectl. Se eu, nesse caso aqui, eu vou até mover o config para config 2. Então, se eu rodar um comando kubectl getNodes, deixa eu rodar aqui, ó, getNodes, ele não consegue mais bater na API para trazer as informações. E aí eu vou voltar lá para aquela pasta onde eu gerei os certificados, /etc/kubernetes/pki, porque ali estão esses certificados, né? Que eu acabei de gerar para Marcelo. E vou rodar o kubectl getNodes usando essa mesma estratégia. Eu vou apontar para o IP do servidor, passar qual que é a chave privada, vou passar qual que é o meu certificado e vou passar qual que é o CA que foi usado para assinar esse certificado. Então eu consigo também validar dessa forma. Consigo executar o mesmo kubectl getNodes. Então, se você já quiser validar os arquivos gerados antes de criar o arquivo de config para um segundo usuário, você pode validar com o próprio kubectl, é uma alternativa, tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar aí para vocês, essa estrutura básica de como manipular esses certificados. Em um vídeo futuro eu vou mostrar outros mecanismos, né, para a gente poder autenticar na API, usando o processo lá, principalmente de Service Account, pegando o token lá gerado para aquela Service Account, que facilita demais esse processo, tá? Mostrar esses mecanismos de validação. O Kubernetes tem uma API dedicada para essa questão de certificados, né? Você consegue gerar uma solicitação para gerar esse novo certificado através de um YAML, né? Então mais para frente a gente vai ver isso no detalhe. E eu acho que agora, só para poder fechar, dar uma outra dica rápida, já que a gente está falando de certificado, eu acabei lembrando de uma curiosidade que eu tenho aqui na minha linha de comando. Eu tenho esse atalhozinho, que é get certificate, e aí eu coloco um endpoint aqui, por exemplo, válido, github.com. Então ele já me entrega o certificado lá do github.com. Então tem uma série de informações lá daquele certificado. Esse comando, na verdade, é uma função que eu tenho aqui no meu bash RC para poder facilitar, porque é um comando mais extenso e a gente não usa com tanta frequência, acaba não decorando. Então é mais fácil você criar uma funçãozinha para facilitar esse processo. Deixa eu só abrir essa referência para mostrar para vocês aqui. Está no meu próprio GitHub pessoal. Deixa eu pegar aqui o repositórios. .files. Então coloquei aqui até recentemente essa função aqui, ó, shell functions. Então é essa última aqui, ó, get certificates. Então você só precisa passar uma URL que tenha TLS, né, para ele te retornar o certificado. Então uma dica aí para finalizar o vídeo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E caso tenha alguma coisa, tenha alguma informação adicional aí para poder contribuir, fique à vontade, porque a ideia aqui mesmo é socializar a informação para cada dia aprender um pouquinho mais, aprender uma coisa nova. É isso aí. Até mais.